oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez de estarmos aqui para estarmos meditando a Tua Palavra. Graças a Deus. É sempre uma boa oportunidade de nós podermos falar do Senhor, falar da Tua Palavra. E eu quero convidar os irmãos para que nós abrimos a nossa Bíblia em Isaías 54, versículo 10, para a glória do nosso Deus. Isaías 54, versículo 10, para a glória de Deus. Deus é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Graças a Deus. Isaías 54, versículo 10. Todos encontraram, irmãos? Amém. A minha Bíblia diz assim, graças a Deus. Embora as montanhas se desviem e os outeiros tremem, contudo, meu constante amor não se desviará de ti, nem será removida a aliança da minha paz, diz o Senhor que compadece de ti. Palavra bonita, né, irmãos? Mas eu quero ficar com a parte B aqui. Nem será removida a aliança da minha paz, diz o Senhor que se compadece de ti. Graças a Deus, irmãos. Eu quero ficar aqui com a aliança do Senhor, irmãos. E hoje, de manhã, eu estava meditando na palavra aliança. Eu não sei se os irmãos que tiveram de manhã perceberam, o pastor Felipe, ele também falou muito sobre a aliança de Deus. E nós ficamos aqui na aliança com Deus. O que é aliança? A palavra aliança significa pacto. Ela significa promessa. E tem muito significado dentro da palavra aliança. Então, se quando Deus faz essa promessa, Deus procura fazer um pacto. Deus faz uma promessa. Deus faz um compromisso com os seus servos. E nesse pacto com Deus aqui, Deus coloca muitas palavras bonitas e nos chama de teus servos. Na macumba também, não sei se os irmãos sabem, é conhecimento de alguns, o diabo também ele faz pacto. E lá, aqui, Deus nos chama de servo. Na macumba, o diabo chama os seus adeptos de cavalo e de égua. Os adeptos que fazem pacto com o diabo, que servem ao diabo, eles são chamados de cavalo e de égua. Certo? Há muitas pessoas que dizem, por que as pessoas que estão na macumba usam aqueles colares? Alguns dizem o seguinte, porque quando você coloca um cabresto no pescoço de um cavalo, ali você domina todo aquele animal. E se o diabo chama todos de cavalo e de égua, aquelas pessoas com todos aqueles colares, eles são dominados pelo diabo. Mas na aliança de Deus aqui, Deus nos chama de teus servos. E o mais importante, Deus promete amor, Deus promete fidelidade, porque só o nosso Deus tem isso. Só o nosso Deus pode fazer isso. Ele, na aliança de Deus, com o pacto que Deus faz conosco, entendeu? O pacto que Deus fez com a humanidade, o pacto que Deus fez com todos aqueles que Deus criou, para louvor, para ali engrandecer o teu santo nome, Deus os chama de servos. E no pacto de Deus aqui, irmãos, na aliança que Deus faz, é uma aliança de compromisso. E há muitos compromissos e há muitos pactos de Deus para com o homem e de homem para com Deus. Nós vamos entrar também nesse assunto aqui. Mas nós podemos entrar num assunto no mundo. Há muitos pactos e há muita aliança. E um deles que nós podemos tocar aqui é no casamento. Porque o próprio Deus diz assim, eu sou o seu marido, dizendo para o seu povo, eu sou o seu marido, e vós é a minha noiva.
No próprio capítulo 54 de Isaías aqui, Deus chama os teus servos, a tua igreja de noiva, e ele se coloca como seu marido. Então, um casamento, ele é um pacto. E nesse pacto, ele exige o quê? Promessa, fidelidade. Ninguém chega num pacto, num casamento, ali numa aliança, num compromisso, e diz coisas ruins. Durante o namoro são só coisas bacanas, coisas bonitas, não importa a aparência. Se você tem um bom papo, um bom compromisso para lhe oferecer, você consegue casamento. E muitos desses casamentos são colocados ali, um símbolo, uma aliança no dedo. Significa que ali foi feito um pacto de fidelidade e de um cuidar para com o outro. E muitas das vezes esses pactos eles são quebrados, porque geralmente não vamos entrar num contexto, mas de algum lado alguém quebrou esse pacto. Alguém esqueceu daquela promessa quando estava namorando. Alguém esqueceu daqueles compromissos quando estava namorando. E um deles, eu vou te fazer feliz, não vou cuidar de você para sempre, até que a morte nos separe. Mas no decorrer do tempo, esse pacto, muitas das vezes nós vimos quebrado todos os dias, porque um dos lados começa a achar que é melhor do que o outro. Um dos lados começa a achar que pode fazer melhor do que o outro. Um dos lados esquece de toda a fidelidade e nós vimos o pacto do casamento acabando. Não é assim que acontece, irmãos? Mas nós falamos aqui, irmãos, estamos aqui na aliança com Deus, no pacto que Deus fez conosco, ali no compromisso que Deus fez com a humanidade. Desde o início, Deus fez um compromisso com a criação, dizendo, uma aliança. Quando Deus fez o homem ali, diz para ele, crescei e multiplicai. Deus precisava agora que o homem crescesse, e foi o primeiro pacto, a primeira aliança que Deus faz com o homem. Crescei e multiplicai, porque primeiro Deus cria os animais, depois Deus cria o homem. E Deus não conversa com o animal, Deus conversa com o homem. E ali Deus descia todos os dias para conversar com Adão. E o primeiro compromisso que Deus faz com o primeiro homem, crescei e multiplicai. Agora, irmãos, o homem cresceu. E Deus começa a fazer alianças, Deus começa a fazer compromissos. E um dos primeiros compromissos que Deus faz com a salvação, Deus faz com que o homem cresça. O homem cresceu e o homem quebra essa aliança de adorar a Deus. E Deus destrói todo o homem, então o dilúvio. E depois do dilúvio, a primeira aliança que Deus faz com o homem, Deus olha lá da terra e coloca um arco, uma aliança. Conhecemos como um arco-íris, como um simbolismo de todas as vezes que chover muito, ele se lembrar, porque ele diz, nunca mais destruirei a terra com água. Foi a próxima aliança que Deus fez com o homem. E agora Deus faz aliança com Abraão. Em Abraão serão benditas todos os moradores da terra. Deus faz aliança e promete salvação através de toda a descendência de Abraão. Aliança de Deus com o homem. Pacto, compromisso de Deus com o homem. Os irmãos estão entendendo? Amém, irmãos? Pacto, compromisso. E aqui em Isaías, irmãos, depois de novamente todos o povo escolhido por Deus ali, o povo de Israel, eles ter pecado, eles ter ali idolatrado, fazer tudo de errado, quebrado toda essa aliança com Deus, porque a aliança com Deus, aliança significa um pacto, porque do mesmo jeito que Deus oferece a sua recompensa, do outro lado também o homem tem que recompensar a Deus com o quê? Fidelidade e adoração. Fidelidade e adoração. Fidelidade é adoração, é o que Deus pede de nós. Mas o homem agora quebra essa aliança novamente de Deus. Enquanto vós estiver comigo, eu estarei convosco. Aleluias. Porque todos gostam de ouvir, às vezes, irmãos, promessas bonitas, palavras bonitas, pactos bonitos. Mas Deus, em todos os lugares, Ele coloca o si. Se observares atentamente o meu mandamento, o pacto com Deus exige então que nós seguimos
em adoração, em fidelidade, observando todos esses mandamentos. Enquanto nós observamos esses mandamentos, Deus estará conosco. E não adianta dizer, mas essa promessa está feita de Isaías, é feita no Novo Testamento, porque a aliança de Deus é com toda a descendência de Abraão. A aliança de Deus era para que todos herdassem a terra prometida. Amém, irmãos? Mas que todos ali tivessem que seguir. Agora Deus usa Isaías para chegar agora e fazer mais essa profecia aqui. E o que ele diz? Embora as montanhas se desviem. Ou seja, hoje nós podemos ver muito aí uma montanha, talvez uma montanha que dê minérios. Com pouco tempo nós vimos que máquina entra e você olha ali, toda aquela montanha é destruída. Ela é afastada, ela é arrancada ali do lugar. O lugar de mineração, nós vemos montanhas ser tirada, nós vemos lugar ali tudo ser tirada. Ou seja, Deus coloca aqui que embora as montanhas que era para estar fixas, elas começam a ser retiradas. Embora que todos os outeiros, tudo ali se tremem, não fique no lugar. Mas Deus diz para nós o seguinte: contudo, o meu constante amor não desviará de ti. E quem tem o amor de Deus, irmão, na sua vida, é uma pessoa para ser feliz. Porque quem faz essa promessa aqui, irmãos, é um Deus fiel, é um Deus verdadeiro. E o mais importante, irmãos, Jeremias vai nos dizer que ele sonda os nossos rins e os nossos corações. Ele sonda todos os nossos pensamentos. O salmista vai dizer que ele conhece o nosso deitar, ele conhece o nosso levantar. Então, irmãos, uma coisa muito importante que nós aprendemos, quando nós entramos nessa aliança com Deus, irmãos, nós temos que ter um compromisso muito grande. Sabe por quê? Ele nos conhece por dentro e por fora. E no mundo de hoje, atuais, irmãos, estão todos dizendo que estão dentro dessas alianças, mas só está dentro dessa aliança com Deus aqueles que têm um compromisso, que fez um pacto. Eu recebo, mas eu também dou. Os irmãos estão entendendo? Porque hoje nós vimos coisas absurdas, irmãos. Todos dizem que estão com Deus, todos dizem que Jesus vai os salvar. Essa semana mesmo eu vi uma reportagem de uma pessoa, não vamos dizer nomes, mas ele ficou famoso com a palavra de Deus, ele ficou famoso com o Evangelho, e ele se desviou e está fazendo coisas erradas. Desviou não, na cabeça dele ele continua dizendo que ele está com Deus e vai ter a salvação, porque não importa o jeito que a pessoa está, ele vai ser salvo. E a vida dele está tão bagunçada que até o diabo, que chama os seus servos de cavalo, os seus adeptos de cavalo, deve estar olhando para ele dizendo assim: eu que estou aprendendo com ele. De tantas coisas erradas que ele está fazendo. E nós vimos, irmãos, que as pessoas continuam dizendo que ela também está com Deus. E nós sabemos que isso não é verdade. Só estão com Deus aqueles que estão dentro da promessa. Aqueles que estão dentro do pacto com Deus. E nós vimos muitas pessoas fazendo pacto com o mundo. Nós vimos muitas pessoas saindo desse pacto com Deus, e muitas das vezes eles preferem fazer um pacto com Deus. Se aliança significa um pacto, quando nós saímos da presença de Deus e fazemos um pacto com o mundo, nós já saímos de dentro desta promessa e estamos fazendo um pacto com Deus. E nós vimos pessoas desviando, desfazendo desta aliança de todas as maneiras, fazendo os pactos com o mundo. Porque o mundo também, irmão, oferece pacto, oferece promessa, compromisso. Nós podemos ver, muitas das vezes, quando você olha na carteira de cigarro, há uma promessa lá: fumar causa câncer, fumar causa esquizofrenia, fumar causa problema pulmonar, fumar causa isso. E nós vimos muitas pessoas dizendo: eu não consigo largar o cigarro.
Isso é pacto, isso é compromisso. Há muitas pessoas que eu já ouvi dizer: eu só vou para a igreja depois que eu parar de fumar, porque ele tem um pacto com o cigarro, ele tem um compromisso com o cigarro. Há muitas pessoas que têm compromisso com a bebida, embora a bebida cause problema, causa doença, todo tipo de enfermidade, mas tem pessoas que ela está num pacto, numa aliança com a bebida, esquecendo a aliança de Deus. E nós vimos muitas pessoas que ele sai da igreja e ele faz um pacto. E quando faz um pacto, um compromisso, existe o cigarro oferecendo de lá, existe a bebida oferecendo de lá, existe o diabo que fica em terceiro lugar, oferecendo muitas coisas, e muitas pessoas fazendo uma aliança, um pacto, esquecendo que o pacto fiel é esse que Deus chama. Jamais a minha aliança será removida. A minha aliança de paz, diz o Senhor. Uma pessoa conhecida nossa, vizinha nossa, que estava morrendo de câncer, sabe o que ela falou? Se eu pudesse, eu tomava um cigarro da mão de cada um que eu vejo fumando. Voava na pessoa. Porque foi o cigarro quem causou câncer nela. Teve um pacto, um compromisso, uma aliança. Ali, irmãos, o tempo todo. E o desejo dela era voar na mão de cada um e tomar o cigarro. Estamos dizendo uns poucos assuntos, mas nós estamos dizendo assim que nós, no mundo, nós fazemos um pacto, um contrato. Certo? Fazemos aqui uma aliança com o mundo de muitas maneiras, certo? Mas nós vimos, irmãos, que o nosso Deus, ele faz vários compromissos, várias alianças para nós, certo? Em Hebreus 13, 20 diz assim: ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, o qual o pastor das ovelhas, certo, irmãos? Diz assim também em Jeremias 31, 31, vem dias, diz o Senhor, em quem farei uma aliança nova com a casa de Israel em Judá. Certo? Em Mateus 26, 28 diz assim: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muito para a remissão dos pecados. Isso tudo é aliança com Deus. Em Hebreus capítulo 8, versículo 10 diz assim: esta aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Isso tudo são promessas de aliança de Deus para conosco, irmãos. Ele faz a oferta. Você quer ver uma outra coisa que é uma aliança com Deus também, irmãos? É um voto. O voto também é uma aliança, um compromisso que nós fazemos com Deus. Porque muitas das vezes, irmão, nós estamos na casa do Senhor. Muitas das vezes, irmão, nós achamos que o nosso coração também, irmãos, está apto para servir a Deus até o final. Mas nós vemos pessoas chegando, nós vemos pessoas saindo, certo? Mas o que Deus existe, da mesma forma que Ele promete aqui, uma aliança eterna. Ele quer de nós também um compromisso eterno. Amém, irmãos? Sem nós quebrarmos essa aliança para com Ele. Mas Jeremias vai dizer, irmãos, no capítulo 17, versículo 9, que enganoso mais do que tudo é o nosso coração. Então, irmãos, se o nosso coração nos engana, nós deveríamos cada dia renovar a nossa aliança com Deus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? É mesmo, irmão, mas é problema, não é problema não. Aleluia, graças a Deus. Então, irmão, nós vimos aqui, irmãos, que o outro compromisso com Deus, aleluia, é o voto que nós fazemos com Deus. Muitas das vezes, irmãos, quando nós fazemos um voto com Deus, nós fazemos, irmãos, com que o Deus, que é fiel e verdadeiro, nos oferece, e nós oferecemos a Deus. Vamos voltar para a Bíblia para que os irmãos entendam. No livro de 1 Samuel,
Nós vimos uma história muito conhecida. Nós vimos que Ana, irmãos, tinha um homem chamado Eucama, ele tinha 2 esposas, os irmãos conhecem muito bem a história, e essas 2 esposas, uma tinha filhos, e a outra não tinha. E nós vimos, irmãos, que naquela época toda mulher que não tinha filho, ela era desprezada, mas Eucama amava Ana. E nós vimos, irmãos, que toda vez que Eucama subia para sacrificar a Deus em Jerusalém, ele dava uma porção para a Penina, para os seus filhos, e para Ana ele dava uma porção dobrada. E os irmãos conhecem bem a história, que todas as vezes que eles iam adorar ali, cremos que Ana também adorava a Deus pedindo um filho. Ana adorava a Deus pedindo um filho. E nós vimos ela aqui num dia, naquela oração ali, ela estava entristecida, ela estava amargurada. Ela estava ali tão aflita, irmãos, que só os lábios dela mexia. Ela estava tão aflita orando a Deus, aleluia, que o sacerdote achou que ela tinha bebido. O sacerdote achou que ela estava embriagada de tanto que ela sofria. Nós podemos ver que a Bíblia fala que toda vez que ele subia ali para adorar a Deus, ele dava porção dobrada. E Ana sempre orava a Deus. E sabe uma coisa que nós aprendemos aqui, pesquisando sobre pacto, sobre o compromisso, que o voto também é um compromisso. E sabe um segredo muito grande aqui, irmãos, que anos após ano orando, sabe quando tudo se concluiu, irmãos? Quando Ana diz em 1 Samuel 1, versículo 11, ela diz assim, vamos falar assim para que nós entendemos. Senhor, eu vou fazer um voto para com o Senhor. Se o Senhor ouvir a minha petição, me der um filho, ao Senhor eu darei todos os dias na sua casa. Quando ela fez esse voto, acabou de fazer esse voto aqui, irmãos, sabe o que aconteceu? Eli, que era o sacerdote ali, sabe o que ele diz? Vai, e o Deus de Israel conceda a tua petição. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Aleluia, graças a Deus. Sabe por quê, irmãos? Olha como é bom fazer um compromisso, um voto com Deus. Talvez você não consegue permanecer na presença de Deus. Talvez você não consegue permanecer fiel a um pacto que você fez. Eu quero te convidar nessa noite. Faz um compromisso com o seu coração. O que você vai oferecer para Deus eu não sei, mas eu quero dizer para essa noite, Deus aceita o pacto, Deus aceita o compromisso. Quantos podem glorificar o nome do Senhor nessa noite? Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Eu não sei do que você precisa, mas a palavra de Deus nessa noite é: faça uma aliança com Deus, faça um compromisso com Deus. Sabe por quê, irmãos? É gostoso você fazer uma aliança, um pacto, um compromisso, um contrato. Sabe por quê? Se você faz um contrato com um banco, você tem que prometer muitas coisas e você tem que ter um compromisso de pagar. Sabe por quê? Se você deixar de pagar 3 meses, o banco vem cá, toma tudo que você tem, não deixa você com nada. É assim que acontece. Mas quando você faz um compromisso com Deus, vamos observar que Ana chega, ela tinha filho? Não, ela não tinha filho. Ana não tinha filho. O compromisso com Deus é porque nós podemos chegar sem ter nada, porque o nosso Deus já tem. Os irmãos estão entendendo? Ana não tem, e ela chega diante de Deus: se o Senhor me der, eu ainda vou dar para o Senhor. É bom fazer compromisso, um pacto com Deus. Porque talvez você possa estar dizendo hoje: a minha fé está pequena, aleluia, o que eu preciso é grande, a minha fé está pequena. Então estou te colocando diante do nosso Deus, que Ele não precisa você ter, não precisa de eu ter. Como diz a nossa irmã Daiana, é bom nós falarmos de nós mesmos, do nosso compromisso de nós mesmos. Quando eu financiei ali o meu apartamento ali, foi uma dívida enorme, quase que difícil de pagar, certo? E eu já contei para os irmãos, e eu via, quando nós ia assinar ali, a menina postou 2 vezes aqui: o saldo do devedor é esse aqui, mas você pode quitar. Eu já contei para os irmãos.
Imediatamente ali eu fiz um voto com Deus. É 420 meses para pagar. Sabe quantos que dá 420 meses? 35 anos para pagar. Aquele compromisso que eu fiz com o banco. Mas ali eu fiz um compromisso com Deus. Deus, eu creio em Ti e eu acredito que o Senhor me ajudará a pagar isso em 5 anos. Sabe o que aconteceu, irmão? Já contei para os irmãos aqui, em 3 anos e meio. O Senhor me deu condições de quitar tudo, aleluia. Mas eu quero contar mais um segredo para os irmãos aqui. Quando você pede algo para Deus, quando a coisa está demorando a chegar, é Deus nos preparando para coisa grande, para coisa grande. Que eu percebi ali também, irmãos, que você faz esse compromisso com Deus, mas de onde vem? Não cai do céu. Deus sabe o que Deus faz? Deus dá semente. E a semente, o que é? Trabalho. Eu quero dizer para os meus, eu trabalhei de 7 às 8, de 7 às 9, trabalhava todos os dias, sábado, o dia inteiro, e serviço parava, parece que estava brotando. Isso tudo é para que você tenha condições de honrar o compromisso com Deus. Com Deus nós fazemos um compromisso e sai de onde sair, porque primeiro nós não precisamos ter. Os irmãos estão entendendo? Aleluia. Vamos voltar aqui mais um pouquinho, irmãos. Jacó ali, ele quer tudo. E ali ele passa a perna no seu irmão ali e dobra Jacó e pega a sua primogenitura de Esaú. Às vezes eu confundo o nome, mas tudo bem. E ali ele vai achando que ia herdar tudo. Ele achou que ia herdar tudo, mas naquela aflição ali, irmão, sabe o que aconteceu? Ele é perseguido por seu irmão. O que achava que ia pegar o direito ali e ficar com tudo, ele acabou ficando com nada porque o seu irmão ia matar. E ele fugindo ali de Esaú. A Bíblia fala que ele para num determinado lugar ali. E sabe o que ele faz? Ele começa a orar a Deus o seguinte, dizendo a Deus: Senhor, se o Senhor me levar em paz, e se o Senhor me fazer voltar à casa de meu pai um dia em segurança, tudo que eu possuir, eu te darei o dízimo. Observe aqui, irmãos, ele está fazendo um compromisso. Ele tinha alguma coisa? Nada, ele estava fugindo. Ele não tinha nada. Observe aqui, ele chega diante de Deus aqui, ó. Se o Senhor me der, me levar. Não tinha nada. O importante é que não precisa nós ter nada para chegar diante de Deus para fazer um compromisso. Porque quando Ele faz uma aliança conosco, irmãos, Ele tem prazer em nos abençoar. E eu quero dizer, por exemplo, ainda como diz o nosso pastor Simoni ontem, ainda que nós permanecemos infiel, Ele permanece fiel para com a sua promessa. Então você vai receber, minha irmã. Então você vai receber, meu irmão. Então nós vamos receber. Quantos podem levantar a mão e glorificar o nome do Senhor? Aleluias! Então nós vamos receber. Nós estamos pegando esses aqui com exemplo, irmãos, porque eles não tinham nada diante de Deus. Se o Senhor me der, então com Deus nós não podemos chegar sem nada. Eu não estou tendo nada. Não estou tendo. Aleluias, glória a Deus. Não estou tendo. Muitas das vezes, quando Jeremias disse enganoso, mais do que tudo é o nosso coração, porque é. Muitas das vezes nós temos ostentando uma fé que nós não estamos tendo. Nós estamos ostentando algo que para nós está difícil de receber. Se você perguntar, eu sou servo de Deus, mas lá no fundo do seu coração, você está achando que está longe, que está difícil. Ou seja, eu não estou tendo muita coisa. Mas nós citamos esse exemplo aqui, irmãos, por mais que muitas pessoas dizem para você, mas você não recebe de Deus e não recebeu até hoje. Por mais que você esteja brigando sozinho, a palavra de Deus nessa noite é aliança. Você observa que Ana estava orando. O dia que ela parou e fez um pacto com Deus, mesmo ela não tendo nada, mesmo ela não tendo promessa, não tendo nada, certo? Ela chega diante de Deus: se o Senhor me der, eu vou oferecer a ti. Há muitas pessoas, irmãos, que entendem isso e usam esse compromisso, essa coisa aqui, para arrancar dinheiro,
para arrecadar dinheiro. Mas hoje, Deus não te pede o seu dinheiro. Hoje Deus pede a tua confiança. Hoje Deus pede o teu compromisso. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Aleluias. Talvez, aleluia. Hoje Deus pede que para você um pacto certo. Aleluia, graças a Deus. Aleluias, glória a Deus. Esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém, as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, povo de Deus. Então, povo de Deus. A aliança, o pacto, o compromisso com Deus é gostoso, porque chegamos sem nada e saímos com tudo. Oferecemos, não temos nada para oferecer a Deus, mas a aliança de Deus é tão forte que muitas das vezes nós pedimos: se o Senhor me der, eu vou te oferecer algo. Ele nos dá primeiro. Sabe qual foi a resposta de Jacó? Jacó, nos dias de hoje, nós podemos dizer, ele saiu milionário. A Bíblia fala que ele saiu riquíssimo. Aleluia. Mas ele saiu riquíssimo. Ele saiu milionário. E sabe qual foi o voto? A aliança que ele fez? Tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo. Como que ele pode prometer, sendo que ele não tinha nada? De acordo com o compromisso do meu coração, do seu coração, irmãos. De acordo com a aliança, o pacto, o compromisso do meu coração, do seu coração. É que aquele que é fiel, aquele que é verdadeiro, aquele que é criador, ninguém diz na glória a Deus. Aquele que é poderoso, que diz assim, é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos. Aquele mesmo quando nós somos infiel, ele permanece fiel. Aquele que diz assim, ainda que as montanhas, vamos dizer, ainda que as montanhas podem sair do lugar, ainda que elas podem se desfazer, mas o meu constante amor não se desviará de ti. Ô irmãos, falar do amor de Deus, eu acho que nós vamos entender só quando nós chegarmos lá no céu. Falar do amor de Deus, falar do amor de Deus, é muito difícil de explicar. Porque um Deus que chegou ao ponto de enviar o seu próprio Filho, e o seu próprio Filho chegar em Mateus 26, 28 e dizer, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados, que ainda que nós sejamos pecador, ele permanece com amor para conosco. Ainda que nós sejamos pecador, o seu Filho derramou o seu sangue. Nada se compara a esse amor. Nada se compara a esse amor, irmãos. Nada se compara, irmão, a esse amor que fez uma nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Com quem? Comigo e com você. Então, irmãos, que muitas das vezes nós estamos orando, nós estamos clamando, que nós tenhamos, irmãos, coragem, para também nós chegarmos e fazermos também uma aliança com Deus. Um voto com Deus, um compromisso com Deus. Mas o próprio Deus aqui deixa escrita a sua Bíblia, quando votares ao Senhor, não demoras em cumprir. Sabe por que Deus diz isso, irmãos? Que do lado de cá, Deus é fiel e verdadeiro para cumprir. Quantos podem glorificar o nome do Senhor nessa noite? Aleluias. Graças a Deus. Só aqui que o Senhor abençoe os irmãos.